Boa tarde, que a graça e a paz estejam com vocês. Continuando, hoje é dia 12 de fevereiro de 2026. Estamos dando continuidade. Hoje é o segundo episódio meu sobre o que Deus fez na minha vida, os milagres que Deus fez na minha vida. Durante 21 dias eu vou estar postando todos os dias vídeos relacionados a milagres que Deus fez na minha vida. Não foi na vida de outras pessoas, foi através da minha vida e o que eu aprendi em cada vez que eu passei. Como eu falo e sempre vou falar, a minha vida é um milagre. A minha vida foi feita de milagres, a minha construção, a pessoa que eu sou hoje, ela foi feita à base de milagres. Como isso aconteceu é Deus, somente Ele. Antes de começar a contar um pouco mais sobre a minha vida, eu vou ler uma palavra. Ela está em Isaías 41, versículo 10 e 13. No 10 diz assim: Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: Não fiquem com medo, pois eu os ajudo. O que isso tem a ver comigo? Meus pais, eu tive um pai alcoólatra, até acho que não lembro. Se eu falar que eu lembro, eu tô mentindo. Mas foi por um bom e longo tempo eu tive um pai alcoólatra. Além do meu pai alcoólatra, eu tenho uma mãe que ela é um pouco exagerada na forma que ela fala, na forma que ela é reativa, uma pessoa extremamente reativa, sempre foi assim. Então assim, todas as vezes que eles brigavam, não era uma briga civilizada, era gritos, tapas, murros, socos, empurrões. Uma dessas brigas que eu me lembro, eu acho que eu era bem pequena, eu não sei quantos anos. Se eu falar que eu sei, eu não tô mentindo. Que a gente morava numa casa onde que era uma casinha popular, 2 quartos, sala, cozinha, só, e um banheiro. E aí meus pais estavam tentando aumentar, eu acho, e aí tinha um corredor e esse corredor era fechado e era cheio de bagunça ali. E aí eu lembro que uma vez meu pai chegou bêbado e minha mãe questionou ele, eu acho, não sei. Só lembro que eu vi minha mãe caída naquele corredor e meu pai batendo nela, que o nariz dela chegou a rasgar, de tanto que ele bateu nela. Isso foi uma das vezes. Outras vezes que eu me lembro é quando eu ficava na janela da sala, perguntando para minha mãe onde que meu pai estava. E eu não sabia onde que meu pai estava, que eu queria estar com ele. E ela falava, teu pai saiu e eu não sei que horas que ele vai chegar. E todas as vezes que os dois se encontravam, era uma briga muito calorosa. E meu pai, ele trabalhava como caminhoneiro, então ele viajava bastante. Aí chegou um período que minha mãe tinha uma loja e essa loja começou a se expandir e ela falou assim, sai do seu serviço, que já não tá muito bom, e vamos trabalhar juntos. E nisso os dois acabavam viajando muito. Então, desde novinha, desde os meus 2 anos que eu ouço falar, eu fico com outras pessoas, empregadas que ficavam lá e posavam na casa dos meus pais a semana inteira para cuidar de mim e do meu irmão. Eu tenho um irmão que é 10 anos mais velho do que eu, só que ele não é filho do mesmo pai. Nós somos irmãos apenas da mesma mãe. E isso acabou também gerando uma discórdia desde muito cedo. Enfim, meu pai e minha mãe brigavam muito, os dois tinham discussões muito acalorosas e eu lembro que uma dessas vezes os dois estavam se batendo demais. Eu ouvia pela parede, assim, alguma coisa batendo forte, né? Como se fosse uma cabeça, um pedaço do corpo. E eu lembro que eu não aguentava mais ouvir aquilo, e aquilo lá tava acabando comigo. E eu tava bem ruim, eu acho que eu tava doente até. Eu falei assim, Deus. Eu não tinha um quarto, o meu quarto era dividido com o meu irmão, e o meu irmão já estava trancado no quarto dele, automaticamente, porque se eu tinha
Quando isso aconteceu, eu acho que eu estava nos meus 6 anos. Se eu tinha 6 anos, meu irmão tinha 16, então eu estava naquela fase de adolescente. Então, imagina um adolescente vendo o padrasto bater na mãe e ele não podendo reagir porque o padrasto estava bêbado. Então, era uma coisa bem complicada para ele. Ele viu muito mais coisas do que eu. Eu tenho alguns leves relances de que eu lembro, mas eu não lembro totalmente da minha infância. Engraçado, né? Eu tenho só breves momentos, alguns flashbacks da minha infância, que lembrar mesmo, não tenho a menor noção do que aconteceu. Enfim, por que será, né? Às vezes Deus faz isso para proteger até a gente mesmo de ver coisas e lembrar de coisas que não deveríamos ter lembrado. E um dia nesse dia, eles estavam brigando muito, 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 muito. Aí eu fui pro quarto dos meus pais, porque ali acho que eles estavam brigando na sala, na cozinha. Eu peguei, tava tão cansada, sabe? Eu falei assim, Deus, aos 6 anos. Falei assim, Deus, eu não aguento mais isso. Eu não quero viver nisso. Tira a minha vida. Tô tão cansada. Tô tão exausta. Aos 6 anos. E aí eu lembro que eu caí num sono tão profundo, tão gostoso. Quando eu percebi, as vozes tinham se silenciado. Meu pai e minha mãe tinham parado de brigar. Tava tudo em silêncio. Eu acho que minha mãe saiu, só ficou meu pai. E de repente, assim, sabe quando você se sente nas nuvens? Eu tava me sentindo nas nuvens, literalmente. Eu tava deitada. E aí, quando você tá querendo acordar, né? Você fica aquele entre o olho aberto. E, ai, tô ouvindo alguma coisa lá no fundo. Eu tava acordando. E o quarto dos meus pais, eu gostava de dormir no quarto deles porque era muito, muito escuro. Então eu fechava a janela, fechava a porta, ficava totalmente escuro. Então eu gostava de dormir em um lugar muito escuro. E de repente eu vi um clarão no quarto. Eu falei assim: nossa, será que o pai ou a mãe entrou? Mas eu não tô ouvindo nada. Quando eu olho pra cima, eu vi uma mão, literalmente uma mão sobre a minha vida. Na hora que eu olhei, aqueles 3 primeiros segundos, eu achei que eu tava dormindo ainda, que eu tava sonhando. Tanto é que eu dei um relay em mim e falei assim, não, tô acordada. Aí, sabe, quando foi um momento de paz, assim, uma paz que eu não sei explicar, não sei. Não sei explicar, hoje eu tenho uma explicação, né? E aí lógico, como toda criança a gente se assusta ao primeiro momento. E aí eu dei um berro. E nisso meu pai, a empregada entrou e falou assim, o que aconteceu, o que aconteceu? Eu vi uma mão aqui no quarto, eu falava, eu vi uma mão aqui no quarto, tem uma mão aqui no quarto, eu vi uma mão grandona, é Jesus veio me buscar, deixa eu ir, porque Jesus veio me buscar. E realmente, era a mão de Deus, mas não era para me levar, era para isso, não fique com medo, pois estou com você. Naquele dia, eu comecei a entender que Deus estava comigo. A partir daquele momento, aos 6 anos, eu percebia que eu tinha algo de diferente, tinha alguma coisa em mim que era diferente. Eu não era uma criança normal. E começou tudo ali. Ao entender que eu não ia ser uma pessoa normal e não ia ser uma criança normal. Com todas as brigas, dificuldades. O que eu tenho para dizer hoje para você é: não tem. Sério, não tem. Não tem o que dizer. Porque Deus usa a hora que Ele quer, quem Ele quer, quando Ele quer. Deus usou o Espírito dele sobre mim quando eu tinha meus 6 anos. E como que eu não lembro da minha infância inteirinha que eu tive, mas eu lembro justamente desse momento. E isso me martela até hoje na minha cabeça, porque é Deus. Deus provando que Ele sempre esteve comigo. Mesmo quando eu achei que eu pedi para ele aos 6 anos me levar, ele não me levou, porque ele estava comigo. Que ele nunca me abandonou, assim como ele não abandonou você.
A gente passa por períodos longos de dificuldades. Uma coisa que eu tenho colocado em mim é a questão de, nossa, poxa, eu tô reclamando por falta de dinheiro dentro da minha casa. Tô reclamando às vezes porque eu queria comer uma pizza, mas eu tô sem dinheiro no momento para comprar uma pizza. E aí depois vem um estalo na minha cabeça, cara, e aquela pessoa que tá orando para Deus pedindo pela vida? Então aí a gente começa a perceber o que tem valor e o que não tem valor. O valor não está nas coisas materiais, tanto é que Deus não deixou nada material dele, é uma coisa assim absurda. É uma coisa assim que eu fico assim, cara, como Deus é perfeito, como ele pode. Porque se ele quisesse que a gente venerasse alguma coisa materialista dele, ele teria deixado a Arca de Noé. Pra gente ver visualmente, tem umas cogitações que a Arca de Noé tá no Monte Everest, que é o pico mais alto do mundo atualmente, mas são só suposições. Ele teria deixado a Arca da Aliança. Gente, a Arca da Aliança. Acorda, Arca da Aliança, ali estavam os 10 mandamentos, ali estava o manto de Moisés, ali estava o cajado que profetizou tantas obras e maravilhas de Deus. E até hoje tem suposições aonde possa estar, mas não tem nada significativo, e fora as outras obras, os outros milagres que ele deixou, e a gente não consegue tatear, porque ele fala, ele é um ser intangível, a gente sente, a gente respira, a gente tá aqui agora, mas não é para venerar isso aqui, não é para venerar um objeto, uma caneta. Ele deixou, o que ele deixou pra gente foi isso aqui, a palavra. A palavra dele. E a palavra, ela, como que ela faz? Ela se dissipa como? Apenas lendo? Não. É isso que a gente está fazendo, dialogando. Como um vento, como uma conversa numa prosa, na esquina da casa, como uma pessoa que tem sede de Deus vai à igreja, como uma pessoa que simplesmente senta no ponto de ônibus e começa a se derramar de choro e Deus coloca alguém para falar da palavra. É assim que Deus prega. Então, o que eu quero dizer hoje é nada. Que o vento possa te levar a boas coisas, que o vento possa te trazer momentos, que naquele momento que você estiver angustiado, que naquele momento que você estiver com dor, se estiver falando assim, meu Deus, eu não sei mais o que eu vou fazer, Pai, tira a minha vida, ceifa a minha vida, eu não aguento mais, eu não consigo suportar essa dor, eu não tenho como suportar essa dor. Que você sinta uma brisa e que essa brisa seja o Espírito Santo te tocando e te avisando, eu ainda estou aqui. Por mais que você passe por vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque eu estou contigo. E que quando você passar pela dificuldade, não seja você andando, mas seja Deus te carregando no colo. Que seja Deus te ali tirando toda a dor, te dando um alívio, colocando a sua mão sobre a tua vida. Não se esqueça. Deus, Ele é Pai. Ele entende o que você está passando. Ele sabe todas as suas preocupações. Se Ele, que ontem eu falei, Ele permitiu que a gente escolhesse o caminho. Mas Ele também permitiu que a gente se arrependesse do nosso caminho, da nossa escolha e voltasse para Ele. Não que a gente não esteja errado pelo caminho que a gente escolhe, só que como um pai, ele sabe o que é melhor para nós como filhos. E como filhos, às vezes a gente é teimoso e quer fazer do nosso jeito, mas às vezes nem sempre é do nosso jeito, é do jeito dele. Então ele permite que a gente erre como nós filhos, como nós cabeças, para que depois a gente também consiga se humilhar e falar, pai, o senhor tinha razão, eu devo confiar mais em ti. Então, se você está passando por alguma dificuldade, uma dor inesperada, descobriu, às vezes, hoje está tendo muito diagnóstico,
Hoje tá tendo muita gente com doenças que nem sabia que existia. Ore na presença do Pai e que Ele sopre a brisa que tem soprado na minha vida, para que possa te dar um refrigério, uma calmaria, uma paz que só transcende dele. Que ao passar pela batalha você vá passando dando glórias e glorificando a Ele. Não importa o que aconteça, glorifique a Deus. Eu sei que é difícil, eu já passei por tormentas piores. Eu já me revoltei contra Deus, mas todas as vezes eu voltava para o caminho do Pai, porque Ele é a verdade e a vida, Ele é o ômega e o alfa, Ele é o início e fim. Ele é teu Pai, Ele é meu Pai, Ele é nosso Pai. Então peça ao nosso Pai e Ele vai te ouvir. Nem sempre Ele vai dar a resposta que a gente quer, mas Ele vai nos abençoar e vai nos proteger em tudo que formos realizar. Eu vou estar orando por você e por mim nesse momento, para que Deus toque no nosso coração e nos direcione a levar lugares totalmente diferentes que nós não sabemos aonde precisamos estar pisando. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai misericordioso, eu não sei o que o Senhor tem para a minha vida, nem para essa pessoa que está ouvindo esse vídeo nesse momento, mas toque, Pai, toque no coração dessa pessoa, toque no meu coração, Pai. Pai, os caminhos são incertos, as dúvidas, as incertezas vêm, a angústia ela vem tomando o nosso coração, mas coloque a sua mão sobre a vida dessa pessoa. Coloque a sua mão sobre a minha vida. Venha como uma brisa fresca num dia de calor intenso e fala: eis-me aqui, filha. Às vezes não é como você quer, mas é como eu queira e eu vou te proteger. Coloque a sua dor, a sua desconfiança, a sua tristeza, a amargura, a sua doença nas minhas mãos e deixe com o Pai. Eu coloco nesse dia de hoje que o Senhor abençoe essa pessoa, que o Senhor venha estar dando refrigério para a sua alma, venha estar dando um sopro de esperança para essa vida, meu Deus. Estar dando um milagre, eu não sei qual milagre que ela precisa, mas o Senhor sabe qual é. Que o Senhor proteja a vida dessa pessoa nesse dia de hoje, meu Pai. Eu venho estar te pedindo, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que esta oração, esta mensagem se está chegando a você porque Deus tem alguma coisa para fazer na sua e na minha vida. Se você precisa conversar, eu estou aqui, porque eu também preciso conversar com alguém. Nós não somos filhos rochas, nós precisamos dos nossos irmãos. E vocês são os meus irmãos, e eu espero que vocês me aceitem como sua irmã também. Em Cristo Jesus nos tornamos mais fortes. Nem sempre é fácil, nem todo dia é legal, mas todo dia existe Deus. Existe uma constância, e que essa constância ela nunca deixe sair da sua vida, tá? Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Até amanhã.